A gente está pregando no livro de Neemias, então aqueles que estão visitando a gente, pode deixar sua Bíblia aberta lá. Neemias é o capítulo 3, o que nós vamos estudar hoje. Aliás, eu vou começar lendo já. Nós vamos ler apenas os primeiros 5 versículos do capítulo 3 de Neemias. Depois eu quero explicar alguma coisinha introdutória para vocês. Então, Neemias, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Zabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Nosso Deus, nos abençoa, nos guia ao meditarmos na Tua palavra, que as verdades que estão expressas aqui possam redirecionar a nossa vida e nos ensinar a construir a obra que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a sermos parceiros nessa grande obra que é Tua, Senhor, e que o Senhor nos dê o privilégio de participar. Te agradecemos em nome de Jesus. Capítulo 3 do livro de Neemias tem uma lista de nomes, de lugares, de situações. E se nós fôssemos ler o capítulo todo, ficaria um pouquinho cansativo. Por isso eu não vou ler o capítulo todo, mas durante a nossa meditação aqui, certamente você vai ser desafiado a ler algumas porções desse capítulo. Algum tempo atrás, no casamento de Bruno e Cássia, eles escolheram um versículo desse texto aqui. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pregar nesse texto para casamento, né? Foi um desafio enorme, né? Mas depois que a gente vai lendo e vai se familiarizando com o texto, você vai entendendo algumas verdades importantes que estão aqui dentro. E 2 expressões me chamaram muito a atenção. Uma, quando eu preparei para o casamento, e outra, agora, estudando mais uma vez o texto. Eu quero destacá-las e a partir delas a gente vai dar o direcionamento do tema que nós vamos usar hoje. A primeira expressão que aparece repetida aproximadamente 30 vezes nesse capítulo é ao seu lado. Ao seu lado. Ou junto a ele ou depois dele. Então havia aquele que está acompanhando com a gente o estudo do livro, sabe que Neemias foi para esse lugar, para Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade. Eram quilômetros de muros, ao redor de uma cidade toda, né? Então era uma construção enorme, ou uma reconstrução enorme. Exigiriam muitos trabalhadores, muito tempo, muito esforço. Por isso essa ideia de lado a lado, junto ao outro, ao seu lado, é muito importante. Para terminar uma obra desse tamanho e concluir, fechar essa obra, havia necessidade de várias parcerias,
de andarem lado a lado. Não era obra para uma pessoa, era obra para muitas pessoas que precisavam aprender a trabalhar juntas. O trabalho de Deus não é o trabalho para uma pessoa, é o trabalho em equipe. Por isso, ao seu lado, ou lado a lado, ou depois dele, junto a ele. A outra expressão que aparece repetida aqui, em torno de 40 vezes, eu estou falando que eu contei, viu, gente? Quantas vezes aparece a expressão aí. 40 vezes nesse capítulo é a palavra reparar, ou edificar, ou restaurar. Essas expressões aparecem 40 vezes aqui nesse capítulo. E especialmente a palavra reparar, que aparece mais de 30 vezes, dá a ideia de tornar firme ou fortalecer, tornar forte, reforçar. Dá a ideia forte da reconstrução, da restauração. Reconstruir lado a lado, ou construindo ao seu lado. E ao ler isso tudo aqui várias vezes essa semana, eu vi como é importante o trabalho de equipe. Trabalho em equipe é construir ao seu lado. Trabalho em equipe é construir ao seu lado. Nesse capítulo, alguns princípios a gente extraiu daqui como fundamentais. E eu destaquei 5 deles, que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês hoje à noite. O primeiro deles é cooperação. Não podemos trabalhar juntos sem cooperarmos uns com os outros. Construir um lar, uma família. Por exemplo, hoje e sempre, é um projeto ambicioso para o mundo em que a gente vive. Para isso, a cooperação é fundamental. Ninguém constrói uma família sozinho. Embora estão tentando fazer uns negócios meio estranhos hoje, né? Gente casando com cada coisa, né? E nem é com outra pessoa, é com animal, com objeto, consigo mesmo. Estão casando consigo mesmo agora. Sério. E o louco somos nós. Essa cooperação de trabalharem juntos, trabalharem lado a lado, é necessária tanto dentro do lar, no convívio mais próximo de casal e filhos, como num convívio maior entre os parentes, entre os amigos, entre os irmãos, entre os colegas. A construção da família requer vários relacionamentos. Não é sozinho. Um casal que se isola acaba não se tornando saudável numa sociedade, ou útil numa sociedade. A ideia de casar não é casar para eu ser feliz, mas é a ideia de construir uma base sólida que vá ajudar-o a desenvolver, ou especialmente no sentido bíblico, a refletir quem Deus é. É verdade, a família é para refletir quem Deus é. Por isso, pai, mãe e filhos, uma trindade menor aí, visa refletir a glória de Deus, a imagem de Deus. O muro de Jerusalém, como eu disse, tinha muitos quilômetros para serem construídos. Cada família adotaria um pedaço do muro. Não só família. No texto há uma diversidade enorme de gentes. E eu vou mencioná-las um pouquinho para vocês. Mas há classes sociais aí, há classes religiosas aí, há
a povos de determinada região que também se integram, há profissionais de determinadas áreas que também estão aí integrados, tudo em conjuntos, em equipes, em pequenas equipes. Essa equipe maior é subdividida em pequenos grupos que vão trabalhar juntos, todos lado a lado. Esse é o trabalho de Deus. E esse é o trabalho de Deus hoje. Nós constituímos pequenas equipes, né? Nossa família é a menor equipe que a gente tem de trabalho. Mas a partir daí nós temos outras com as quais interagimos para atingir os nossos alvos, projetos, os planos de Deus. Ninguém faz sozinho a obra de Deus. O reino de Deus requer trabalho em equipe. Então, se você está pensando que você sozinho faz, alguém te enganou. Provavelmente seu próprio coração. Nós precisamos uns dos outros para fazer. Por isso, no Novo Testamento, existem mais de 20 mandamentos de uns aos outros. Porque Jesus, Paulo e todos da igreja entendem que precisamos estar juntos para construir uma grande obra. Outra observação interessante no texto é que as famílias, ao trabalharem, ao serem colocadas para trabalhar, quando Neemias fez o planejamento, ele colocou cada família próxima à sua casa. O texto reflete isso. Por quê? Próximo à sua casa, ele ia perder menos tempo para se deslocar, ia facilitar a sua alimentação e a segurança da sua família também. Lembram-se que eles estavam sendo ameaçados pelos inimigos ao redor. Eles tinham inimigos por todos os lados. Então, estar próximo dá mais segurança. Se houver alguma coisa, um ataque, ele está ali, próximo da família. Por isso, essa ideia de trabalhar junto é tão importante. E um economista no passado escreveu que sucesso se escreve com 16 letras, né? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Além de cooperação, o segundo princípio observado nesse texto é coordenação. A coordenação começa por motivar a equipe, motivar os trabalhadores. O maior interessado no projeto de trabalharmos juntos, como igreja, como família, é o seu idealizador, Deus. Deus, na verdade, é o coordenador. Por isso, se eu quero aprender a trabalhar bem com o meu irmão, eu preciso ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. É por ela que eu vou aprender qual é o meu lugar, qual é o meu papel. É pela palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que ouvir o meu coordenador. Eu tenho que ouvir aquele que idealizou o projeto. Quando eu ouço, eu vou achar o meu lugar dentro dessa grande obra que Deus está fazendo. Neemias sabia da importância de ter equipes motivadas para trabalharem. Por isso, antes de prosseguir com o projeto, ele precisava coordenar bem cada uma das partes que estavam envolvidas. Mas eu quero só dizer para vocês não desanimarem se na sua equipe, no seu grupo pequeno, na sua família, ou seja lá onde for, alguma coisa deu errado. Se você prestou atenção no versículo 5 que a gente leu aí, aparece um dissidente aí no meio, né? Alguém que não queria trabalhar com essas equipes, que tinha outras ideias. Ele pensou diferente. Ele falou: não, eu não vou fazer o que os outros estão fazendo. O versículo 5 diz: ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém,
não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Então, os tecoitas constituíam um grupo, uma aldeia, um povoado. E eles estavam em Jerusalém dispostos a trabalhar junto com os outros. Mas os líderes deles, os seus nobres, aqueles que estavam num nível social maior, não queriam se sujeitar àquele trabalho pesado, pegar tijolo, pedra, massa e seja lá o material que eles usavam na época. Então eles decidiram não participar. Mas isso não os abalou. Muito pelo contrário. Somente um grupo de todos esses aqui aparece construindo em 2 lugares diferentes. Sabe quem são eles? Versículo 27. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Os mesmos que perderam a sua liderança, os seus nobres, estavam dispostos a dar mais. Neemias separou o trabalho deles, vocês vão fazer daqui e ali. Eles terminaram e falaram, a gente pode ajudar em outro lugar que está precisando. Então foram deslocados e foram trabalhar em outro canto também. Os únicos repetidos aqui, gente, são mais de 40 equipes que Neemias menciona. Os únicos que ele menciona 2 vezes são exatamente esses, que ao invés de se desanimarem, porque os seus líderes não estavam topando e junto com eles, eles recobraram forças e foram além do que lhes foi pedido. Eles foram andar a 2ª milha para a construção dessa obra. Então, se a nossa desculpa é, eu não vou porque meus líderes não fazem, porque não sei o quê, então diante dos tecoitas você vai ter que se explicar aí, né? Porque eles sem a liderança foram e fizeram mais do que lhes foi pedido. Aí você pode dizer, mas a minha situação é diferente. Sabe, gente, nas pessoas que Neemias listou aqui, existiam profissões completamente diferentes, que iam de sacerdotes a ourives, a perfumistas, a pastores de ovelhas e cabras. Existia todo tipo de gente. Existiam pessoas em alta posição social, como nobres. Existia o povão. Existia a classe religiosa e alguns estrangeiros. Existiam pessoas que moravam lá em Jerusalém e pessoas que nem lá moravam, mesmo assim vieram para trabalhar na construção. Essas diferenças não foram empecilhos para que eles coordenadamente construíssem a obra. As diferenças não atrapalharam, mas contribuíram para que houvesse uma dinâmica maior nessa construção. As diferenças na nossa família, nos nossos pequenos grupos, na igreja, nos nossos relacionamentos, embora sejam difíceis certos ajustes, em certa época, elas contribuem para que a gente alcance aquilo que sozinhos jamais alcançaríamos. Pessoas que pensam diferente, que são diferentes, que têm dons diferentes, sem dúvida contribuirão muito para que a gente alcance algo melhor no final. Então, cooperação, a segunda. A terceira, princípio importante aqui para que uma construção desse tamanho se realize, é comunicação. É fundamental manter os canais de comunicação abertos e capaz de atingir seus objetivos. A gente está dando aula embaixo aqui, né? Conversando sobre família e sobre casamento. E como a comunicação é importante nessa pequena equipe. Se não houver comunicação saudável e clara no casamento, ele não sobrevive. E como é difícil se comunicar. Hoje mesmo a gente estava falando lá sobre
problema de muitos maridos, como eu, de ouvir muito e falar quase nada. E a mulher fala muito, né? Normalmente. Aí a gente fica ali no tipo, não vai parar de falar. E a mulher fica no tipo, e ele não vai reagir, não vai fazer nada, né? E a comunicação está quebrada. Um precisa ouvir mais e o outro precisa falar alguma coisa, né? Mas como que eu vou ouvir se ele não fala, né? Segundo Paulo, ele viveu uma época de mudez em casa, né? Era mudo, a mulher falava, ele ouvia só. E a gente é assim muitas vezes. A nossa comunicação está cortada, quebrada. A gente precisa trabalhar nisso constantemente. A comunicação precisa ser simples e direta, especialmente para os homens. A gente é muito limitado. Se você der a entender alguma coisa, a gente não entende. Você precisa dizer exatamente o que você quer que a gente faça. Se você não falar, não fique esperando grande coisa da gente. A gente não vai deduzir. Por favor, diga exatamente até onde você quer que eu fale. Então tá bom. Entendi agora. Né? Senão a gente não vai conseguir. Desculpa. Somos assim. Tem exceções. A pergunta que a gente tem que fazer quando nos comunicamos não é se você disse tudo o que pensava. Disse para ele tudo o que eu pensava. E daí? Ele não entendeu nada. Não houve comunicação. O importante é que ele entenda o que você diz. E por isso você tem que perguntar: o que você entendeu do que eu disse? Essa é a pergunta certa. O que você entendeu do que eu disse? Ele vai fazer: não entendeu nada, tá vendo? Viu? Aí você vai ter que pensar, ser muito criativa, fazer um desenho para que a gente possa entender. Mas não desista da comunicação. E outra coisa muito importante, na comunicação, nunca, como eu já fiz muitas vezes, mas nunca faça deduções, do tipo, falou isso por causa daquilo. Não, pergunte, vá direto, seja claro na comunicação, não fica deduzindo coisas, porque muitas delas não são verdades, são fruto da nossa imaginação ou das nossas experiências, e não daquilo que a pessoa está falando para nós. E outra coisa, não tome decisões baseado no que você acha que entendeu, porque aí vai começar a briga. Mas você disse isso. Não, eu não disse. Disse. E quem vai provar? Cadê as câmeras de vigilância? Cadê os leitores de lábios? Né? Não tem ainda dentro de casa. Se você quiser colocar, é problema seu, né? Se você não tiver uma comunicação direta e eficiente, os desgastes vão acontecer com muita frequência. E a obra vai parar. A construção do lar, da igreja, do seu trabalho, seja lá onde for, vai sofrer. Por isso eu preciso aprender a comunicar de forma clara e simples. O quarto princípio é conexão. Na verdade, eu estava procurando palavra com para todos ficarem iguais, né? Então, a mais parecida que eu achei foi essa aqui, conexão. O que é isso? Eu dei esse nome para dar a ideia de conhecimento prévio das pessoas, que haja uma conectividade, que haja uma percepção das necessidades do outro, que haja um conhecimento prévio do outro. Talvez a palavra conhecimento seria até melhor. Saber quais são as habilidades do outro, quais são as dificuldades do outro. É interessante que nesse grupo aqui, de 30 e tantos versículos, eu disse que tem mais de 40 grupos diferentes.
equipes diferentes montadas. Neemias sabia o nome de todos eles, sabia a função de todos eles, sabia qual a profissão ou o afazer principal deles. Ele sabia detalhes da vida de cada um. Por isso havia um certo conhecimento. Você precisa conhecer, se conectar com as pessoas ao seu redor, no sentido de o que você gosta, o que você faz, aquelas brincadeiras que a gente faz com casais, né? Saem os maridos, aí pergunta para a esposa o que ele gosta, o que ele faz, não acerta nada, né? De vez em quando acerta uma. Não há esse conhecimento, essa conexão entre as pessoas. No casal, imagina aqui na igreja, imagina nas nossas equipes. Então a gente precisa aprender a ter esse conhecimento de uns para com os outros. Só uma vez, nesse texto todo, no capítulo, menciona que algumas mulheres estavam trabalhando. Todos são homens, porque afinal de contas era um serviço pesado e tal, e coisa, né? Nada de machismo ou feminismo, né? Nessa época aqui estava tranquilo, né? Mas só aparece uma vez, e é muito interessante a vez que aparece. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 12. Diz assim: ao lado dele, reparou, e percebe que novamente as duas palavras-chave estão aí, né? Ao lado e reparou, né? Ao lado dele, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Então a gente está falando de alguém que tinha uma posição alta social. Era uma espécie de governador, de prefeito do lugar, metade da cidade. E diz o texto que era ele e suas filhas que estavam trabalhando, né? Botaram mãos à obra também. Não fugiram do pesado, né? Também foram lá ajudar, participar desse momento. Então, haviam pessoas e oportunidades sendo oferecidas, aqueles que estavam dispostos a lançar mãos à obra, mesmo tendo uma posição social de destaque. A gente podia também destacar os ourives e os perfumistas, pessoas que trabalham de uma forma muito delicada, né? Preparando anéis e objetos delicados, ou perfumes, né? Pessoas mais sensíveis também estavam lá na obra. No verso 8 diz os dois aí, que esses dois grupos também estavam trabalhando lá. Então não haviam funções que impediam as pessoas de achar o seu lugar, de se dedicar. Se a gente quiser colocar as pessoas certas nos lugares certos, precisamos conhecê-las. Sem isso, você não vai fazer a coisa certa. Você vai, como eu fiz muitas vezes aqui, tentar forçar a barra de colocar tal pessoa em tal função, e Deus te abençoe, né? E lá na frente saiu catando os cacos, né? Do que aconteceu. Porque talvez eu não conhecia o suficiente para poder delegar tal responsabilidade. Então a gente precisa ter esse conhecimento prévio, essa conexão com as pessoas. Aqui na igreja a gente valoriza demais os pequenos grupos. E a razão é muito clara aqui no capítulo 3 de Neemias. Porque é nos pequenos grupos que a gente se conhece. Tá, você vem na igreja, está frequentando a igreja aqui. Quanto você conhece das pessoas que estão na sua frente, ou atrás de você, ou do seu lado, além do nome? O que elas fazem? Quais são suas responsabilidades? O que ela gosta ou não gosta? A gente mal tem tempo de conversar. Se encontra uma vez na semana. É lá no pequeno grupo que a gente conhece as pessoas, que a gente faz umas brincadeiras, que a gente para comer um lanche juntos, que a gente compartilha os nossos pedidos de oração oralmente, né? Uns com os outros, as nossas lutas, nossas frustrações. Então esse conhecimento é muito importante, a gente valoriza demais isso. Então se você não está integrado a um pequeno grupo na igreja,
Corre para fazer isso. Pergunta onde tem, que horário, qual que dá certo para você. Eu creio que de quarta a sábado tem grupos funcionando aí, né, em horários diferentes, à tarde, à noite. Então vá atrás. E se for necessário, a gente monta um de manhã para aqueles que só funcionam de manhã. Mas vá atrás. Você precisa se conectar com outros da igreja. Outros precisam te conhecer e você precisa conhecer outros. É interessante que a gente tem inúmeros profissionais aqui na igreja, mas poucos sabem. Às vezes você vai precisar de alguém para fazer um serviço lá na sua casa, na sua firma, e você vai atrás do sujeito, procurando, e você senta do lado dele todo domingo no culto. E você mal sabe que ele tem essa função. Ele poderia muito bem te ajudar ao fazer o serviço. Então a gente precisa conhecer as pessoas, precisa se envolver. Conexão é outra coisa importante. E a última delas, que eu chamei aqui de complementação, é como é interessante notar, se você vê aí nos textos, que cada equipe foi até o fim na sua tarefa. Eles terminaram, completaram o seu trabalho. Sabe quantos dias durou esse trabalho? 52 dias. No capítulo 4 é mencionado isso. 52 dias. Então foram 52 dias de trabalho para completarem uma obra. A gente está vivendo numa fase em que as pessoas querem assumir uma responsabilidade o mais curto prazo possível. Se você pode assumir lá a responsabilidade, por quanto tempo? Durante esse ano. Não dá não. E durante essa semana? Essa semana dá. Mas as pessoas não querem um trabalho que vai exigir responsabilidade prolongada. Estão fugindo disso. E sem isso, impossível reconstruir os muros da cidade. Havia necessidade desse trabalho prolongado. É verdade que durante esse trabalho alguns eram mais entusiasmados e empolgados. Por exemplo, no verso 20, ele diz assim: depois dele reparou com grande ardor Baruque. Grande ardor, o cara estava entusiasmado. Era aquele sujeito que ia com todo o gás, né? A gente tem alguns aqui, daqueles empolgados, né? A diferença é que normalmente os nossos empolgados de hoje começam e não terminam. Eles começaram e foram até o final, né? Não pararam a obra naquele momento. Haviam pessoas, no verso 13, por exemplo, a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoá. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. 1000 côvados. Um côvado era aproximadamente 45 a 50 centímetros. Dá 500 metros de muralha. Sabe o que é isso? 5 quadras. Se for na avenida aqui, é daqui até a rotatória. Só um pessoal, em 52 dias, fez 500 metros de muro. É muita coisa. Mas é interessante que do lado deles, outros repararam um trechinho bem menor. Mas eles não ficaram assim, não, a gente não é importante. Eles fizeram um monte, a gente não fez quase nada. Não, nós fizemos a nossa parte. A nossa tarefa. Completamos a tarefa que nos foi dada. Seja ela grande ou pequena, mas fomos até o final. E é isso que eu quero destacar aqui. Há necessidade de irmos até o final, de completar aquilo que nos foi dado. E não de parar no meio. A gente vive essa crise de continuidade. Eu sei que não é só na igreja. Não vou perguntar aqui, mas quantos começaram um curso e mudaram e pararam? Vários. Quantos entraram no emprego e passou um pouquinho de tempo, já está infeliz lá e está querendo sair? Vários de nós. Eu sei que não faltam motivos para a gente justificar por que a gente não vai do começo ao fim de uma obra, de um trabalho.
Mas olha, para ser muito franco com vocês, se nós pensássemos em ter desculpas para não fazer determinada obra, porque as dificuldades eram muito grandes, certamente Jesus não teria vindo aqui. Certamente Paulo não teria atravessado inúmeras fronteiras e cidades e perseguições para pregar o Evangelho. Certamente Abraão não teria deixado a sua terra e a sua parentela. E certamente tantos outros servos de Deus não teriam feito o que fizeram se tivessem olhado para as dificuldades e tivessem desistido no meio do caminho. Não desista. Você tem uma tarefa para fazer, vá até o final. Por mais difícil que seja, não pare. Continue. Peça a graça de Deus. Se você não tem força, não tem ânimo, não tem motivação, Senhor, agora é com o Senhor. Eu comecei dizendo que hoje eu estou me sentindo mais transparente diante de vocês, porque eu estou mal, né? De gripe, assim, estado no corpo, eu estou meio febril, não estou me sentindo muito bem, e eu podia dizer, não, hoje eu não vou pregar não, gente, desculpa aí, mas não dá não. Falar para os diáconos aí, né? Vamos, hoje é com vocês. Na hora do almoço, já pensou? Legal, hein? Assume aí. Mas não, a gente tem que fazer a obra. Deus nos chamou, vamos lá. Lógico que eu estiver morrendo, eu não vou sair daqui também nesse estado. Mas, gente, às vezes uma coisinha que acontece, outra, a gente já... Não dá, desculpa aí, mas eu não estou bem, não estou legal, não estou em condições. E a gente começa com um monte de justificativas, né? Quando a gente está certo da vontade de Deus, do que Deus quer de nós e das nossas responsabilidades, isso nos basta para seguirmos adiante. Eu vou fazer, Senhor, e eu vim aqui hoje exatamente assim, Senhor, eu vou pregar hoje, mas está nas tuas mãos, porque eu não sei se eu vou falar coisa com coisa lá, né? Mas eu vou. Então, Senhor, por favor, dirige e orienta e dá o ânimo necessário e me dá a lucidez necessária para expressar. Se a gente quer um lar harmonioso, uma igreja que cresce com pessoas engajadas, a gente tem que pagar o preço de começar as tarefas e de ir até o final. O trabalho de Deus requer dedicação e perseverança. Não só dedicação, uma vez ou outra, mas perseverança. Não desista. Para a gente encerrar, então, falamos sobre 5 princípios. Se quisermos construir o reino de Deus, seja em casa, seja na igreja, seja nos outros ambientes onde a gente está, 5 princípios. Vamos ver se a gente lembra? Cooperação, coordenação, conexão, comunicação e complementação, que foi a última, a ideia de ir até o final, de completar aquilo que foi iniciado. Será que vale a pena todo esse esforço? Neemias podia dizer, vale a pena. Nós terminamos a obra. O povo teve segurança, porque os muros estavam no lugar. Agora a gente podia cuidar dos filhos, a gente podia plantar, a gente podia colher, a gente podia comercializar, porque nós não vamos ser invadidos pelos inimigos de qualquer forma. Da mesma forma, a construção de um lar protege a família, protege a esposa, o marido, os filhos, dá segurança, dá confiança aos seus membros. A construção de uma igreja com valores verdadeiramente cristãos vão servir como exemplo na sociedade. E outros certamente verão que vale a pena seguir a Jesus.
Sabe o que mais chama a atenção das pessoas quando vêm a uma igreja? Não é a música, não é a pregação, mas normalmente é como elas são recebidas. Se elas são abraçadas ou se elas são deixadas de lado. Isso faz toda a diferença. Por isso, se a gente quiser ser uma igreja que cresce de maneira saudável, aprende a abraçar as pessoas que estão conosco, nos visitando, vá conhecê-las, deixe-as à vontade. É muito importante você demonstrar que Deus tem interesse nela. Eu venho aqui na frente e falo, Deus te ama, porque Jesus morreu por você. Aí começa o culto, termina o culto, ninguém vai nem dar a mão para a pessoa, nem cumprimentar, nem saber o nome. E aí ela sai daqui, Jesus me ama muito. Mas pena que as pessoas não, né? Eu quero o Jesus deles, mas não quero as pessoas que seguem Jesus. A construção de um caráter. E aí a gente podia pensar, a construção de um caráter, isso é coisa bem pessoal. Também não é. A construção de um caráter muitas vezes é feita no relacionamento, na maneira como lidamos uns com os outros. Quando a gente quer ter o caráter de Cristo, a gente já tem um modelo para seguir. E o caráter de Cristo foi expresso nos relacionamentos. Não foi expresso numa declaração. Olha, este é o caráter de Cristo. Não, foi em relacionamentos, na maneira como ele lidava com as pessoas, na maneira como ele pregava para as pessoas, se dirigia a elas, via suas necessidades e socorria. Quando ele confrontava o erro das pessoas, o caráter de Jesus está ali. É nos relacionamentos que o nosso caráter é forjado, aparece. A maneira como lidamos com as situações, as dificuldades, os problemas. Como é que a gente lida com isso? A gente foge? A gente tenta enganar? A gente tenta dar uma impressão falsa? Como é que a gente lida com essas coisas? O nosso caráter também vai depender da maneira como nos relacionamos uns com os outros. Agora, o que eu quero deixar para vocês, talvez como o mais importante valor para essa noite. Não desista de continuar na construção. Certamente o arquiteto que um dia te chamou, e esse arquiteto não sou eu, é Jesus Cristo. Vê tudo e é capaz de fazer tudo para que você complete a sua obra, a obra que Ele chamou para você começar. E mais do que isso, mesmo que durante a caminhada você tenha cometido alguns erros, tropeçado aqui ou ali, caído, esse arquiteto tem o poder de perdoar pecados, de restaurar não só muros, mas vidas. E Ele pode restaurar você para continuar a construção. Não pare a obra, continue. Esse Deus merece o que temos de melhor para lhe dar. E a minha oração é que esse Deus sábio e amoroso esteja com cada um de vocês em cada etapa das construções que vocês estão envolvidos, porque estamos construindo coisas o tempo inteiro. Lembre-se, trabalho em equipe significa construir ao seu lado, construir lado a lado. Mas siga o cronograma do arquiteto. Ouça a voz do Senhor, porque mais do que estar lá no alto ou lá longe,
Jesus prometeu que estaria ao seu lado, ao nosso lado. E é isso que é a nossa maior motivação. O Senhor está aqui. E o Senhor está aí, nas suas construções também. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra tão preciosa. Muito obrigado pelos valores, princípios que o Senhor nos deu. Ajuda-nos como igreja, como famílias, como trabalhadores, como estudantes, a observarmos esses princípios, Senhor, para que possamos fazer a obra para a qual o Senhor nos chamou. E não nos deixa parar ou desistir ou desanimar nessa caminhada. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, sabe onde estamos. Que essa certeza de que o Senhor está conosco possa levantar o ânimo dos meus irmãos. E ensina-nos, Deus, aqui no fim, tudo o que fizermos, de uma forma ou de outra, será recompensado pelo nosso arquiteto, o Senhor da obra. Então ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor, para que isso te honre, te glorifique e possamos te oferecer um dia como oferta de amor e gratidão. Então oramos te agradecendo, em nome de Jesus.